Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia e mais uma vez estamos começando aqui o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. É muito bom ter você logo nesse comecinho de ano junto aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. E quem também está com a gente para tirar as suas dúvidas respondendo, baseando na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E agradecido a Deus porque estamos chegando aí em mais um ano de programa Na Mira da Verdade, tendo a oportunidade de mantermos contato com novos telespectadores, novos ouvintes. E esperamos que o programa continue ajudando a você, nosso amigo, nossa amiga, a compreender melhor a Bíblia, a se aproximar cada vez mais de Deus e a perceber que apesar dos nossos erros, falhas e pecados, temos um advogado no céu que é Jesus Cristo e que está disposto a sempre nos dar uma nova chance. Que você sinta isso hoje, que você sinta isso ao longo de todo o programa. Muito bem, esse é um programa onde, quando eu falo que nós estudamos a Palavra de Deus, é porque quantas e quantas dúvidas chegam até a gente e a gente consegue elucidar muitas delas através da Palavra de Deus. Portanto, quando eu falo para você mandar sua pergunta para a gente, tenha certeza que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. E com certeza, todos nós aprendemos quando nós vemos essas respostas magnificamente na Palavra de Deus, né? Na verdade, a gente consegue encontrar todas as respostas nesse livro sagrado. Participe! Como, por exemplo, essa pergunta que chegou no nosso blog. Daqui a pouco eu falo como que você faz para participar do programa, mas essa chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Washington Luiz. Ele perguntou assim, professor, em Levíticos 11, Deus orienta seu povo sobre os alimentos impuros. Já em 1 Timóteo 4, os versos de 1 a 5, que eu li aqui na abertura, professor, Paulo nos dá outra orientação. Por favor, comente sobre essas duas passagens. E realmente, a gente lendo as duas assim, né, professor? Ela é capcioso o negócio aqui, viu? É uma pergunta capciosa. Porque como é que Paulo está falando isso aqui? O que ele estava querendo dizer para a gente entender se realmente ele está indo contra Levíticos ou não? Veja, se nós fizermos uma análise mais detalhada de alguns termos no verso, e entendermos um pouquinho do contexto histórico e teológico no qual Paulo escreveu isso, nós veremos que 1 Timóteo 4, 1 a 4 não tem a mínima relação com Levítico 11. Vamos começar esta análise para o nosso telespectador e ouvinte perceber isso. No verso 1, já temos uma revelação importantíssima sobre o tipo de doutrina e o tipo de crença abordado em 1 Timóteo. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos fazer uma pergunta para o texto. Levítico 11, onde há proibição de carnes imundas, foi inspirado ou escrito por um demônio? É óbvio que não. É um absurdo pensar uma coisa dessas. Então, se os ensinos contra os quais Paulo está contra em 1 Timóteo 4 é um ensino de demônio, não tem nada a ver com Levítico 11, porque Levítico 11 não foi inspirado por um demônio, foi inspirado por Deus. Então, só o primeiro verso já bastaria para descartarmos a ideia de que em 1 Timóteo 4, Paulo está abolindo as leis dietéticas de Levítico 11. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque Levítico 11 foi inspirado por Deus e esse tipo de ensinamento ao qual Paulo é contra é um ensino demoníaco. Simples assim. Continuando, verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E agora vamos ver qual é o tipo de doutrina que Paulo está combatendo aqui, ó. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou
para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja, este falso ensino envolvia proibição de casamento e abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Nós temos que nos perguntarmos: as carnes imundas foram criadas por Deus para serem recebidas como alimento? Não. Então, esse assunto que está sendo tratado aqui. Se você perceber, falsos mestres estavam ensinando, estavam proibindo o casamento e exigindo abstinência de alimentos. O que é isso? Uma forma de ascetismo. O que era o ascetismo? A negação dos prazeres físicos. Haviam ascetas que ensinavam que se você se privasse de prazeres físicos e tivesse um estilo de vida de autonegação desses prazeres físicos, tanto do prazer da alimentação quanto do prazer do sexo, você se desenvolveria espiritualmente. Paulo está combatendo esta heresia. E quando ele afirma que tudo que Deus criou é bom, ele está falando o seguinte: todo mundo material, todo prazer lícito é bom. Porque em Gênesis 1, lemos que quando Deus cria o mundo e cria a matéria no nosso mundo, né, ele transforma a matéria no nosso mundo, ao final, em Gênesis 1:31 é dito assim: e eis que Deus viu o que tinha feito e tudo era muito bom. Então Paulo está aqui refutando um ensinamento grego de que o mundo é perverso, o material é perverso e que a pessoa espiritualizada deve evitar aquilo que é material. E aí ele segue no texto dizendo, né, no verso 4, tudo que Deus criou é bom, ou seja, o material, o prazer físico lícito é bom, foi criado por Deus. E pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, cada atividade aprovada na palavra de Deus pode ser santificada e dedicada a Deus através da oração. Seja a alimentação, seja o prazer da alimentação, seja o prazer do sexo, tudo feito dentro do contexto em que Deus ensinou. E aí no contexto você vê que Paulo, ali no finalzinho da sua carta a Timóteo, continua, não é? Demonstrando que Deus deseja que o ser humano desfrute de forma lícita dos prazeres que Deus criou. E aí no verso 17 do capítulo 6 da mesma carta, Paulo diz assim, ó: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então o texto claramente diz que Deus quer proporcionar a nós coisas para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Então Paulo está combatendo aqui os falsos mestres que ensinavam o ascetismo, o rigor contra o corpo. E por isso, com esta análise detalhada, né, e considerando que o tipo de ensinamento que Paulo está combatendo é um ensino demoníaco, é até uma irresponsabilidade da nossa parte relacionarmos 1 Timóteo 4 com Levítico 11, porque seria a mesma coisa que dizermos que Levítico 11 foi inspirado pelo demônio e aí Paulo está combatendo Levítico 11. Então é muito importante, amigo telespectador e ouvinte, leiamos o texto, prestemos atenção em alguns termos. Se não temos todas as informações no próprio texto, recorrermos a um comentário bíblico tradicional, mais moderado, para pegarmos um pouco do contexto histórico, cultural, teológico, e aí compreenderemos aquilo que o autor inspirado realmente quis dizer. Muito bem, para você mandar as suas perguntas para a gente, você pode usar o SMS. O número é 12
981510101, eu recebo aqui, ou pelas redes sociais.